Eu creio que é muito útil em qualquer momento que nós estamos interpretando, quer sejam línguas, sonhos, visões, ouvindo profecia, qualquer coisa que seja. O Espírito de Deus, neste dom, é como um decodificador em você, que começa a decodificar o que está acontecendo. E você nem tem ciência de tudo o que está acontecendo, porque o Espírito de Deus em você é o seu cérebro auxiliando o Espírito de Deus, e ele está comunicando. E está vindo através de você o significado. Com isto, vamos ver alguns dos conceitos sobre a interpretação de sonhos. Brian, por favor, coloque todos para que eles vejam, e eu vou passar por alguns. Primeiramente, e então no final, eu vou deixar uma tarefa com vocês para interpretar um sonho para o Robert. Você pode trazer de volta na próxima aula, eu estarei aqui com vocês. E nós vamos ver alguns comentários. À noite, enquanto você está sonhando, nós entramos num modo único de autoenvolvimento e experiência. Este é um princípio importante para aprender na interpretação. Porque você está passando por essa autointerpretação do seu dia, ou da sua vida, ou do que quer que esteja acontecendo com você. Nós podemos exibir qualidades no sono que são superiores àquelas quando estamos acordados. Isso é importante. Então, em outras palavras, a sua habilidade intelectual pode trabalhar melhor quando você está dormindo. Alguns de vocês, eu tenho certeza que isso está certo. Mas é verdade. É verdade. Você sabe por quê? Porque Deus consegue te ajudar a juntar as coisas, porque a sua mente não está fragmentando os pensamentos da mesma forma. Então, Ele consegue conectar. E no cérebro, quando os pensamentos se juntam, os padrões de pensamento e os sistemas de crenças se juntam, de repente, eles se conectam, e os conectores são o que conectam tudo isto. Principalmente se observarmos uma criança que tem distúrbio de déficit de atenção, isso não está funcionando corretamente. Antes de algo, você conecta outra coisa. Então, nada está conectado. E é isso que está acontecendo. Onde, muitas vezes, essas crianças normalmente têm muita dificuldade e fica um pouquinho melhor lidar com isso quando você fica mais velho, mas muitos adultos têm distúrbio de déficit de atenção. Eles não conseguem conectar as coisas corretamente. Portanto, seus pensamentos estão fragmentados. Então, muitas vezes, durante o sono, a sua revelação pode ser ordenada de uma forma melhor. Esta é a maneira correta de dizer isto. De fato, nós interagimos melhor com experiências emocionais positivas e negativas quando estamos dormindo. Quando nós estamos acordados, o nosso cérebro e as nossas emoções irão abafar as experiências negativas, onde nós tentamos nos livrar delas completamente, mas quando estamos dormindo, a interação é tão mais fácil, tanto negativo quanto positivo, para as suas emoções, para que elas consigam interagir. Porque, normalmente, você não está interagindo fisicamente, portanto, você consegue controlar certas tarefas e você consegue se defender mais facilmente. Normalmente, nós aprendemos que nós não temos defesa quando estamos dormindo, mas isso não é verdade. Na verdade, você tem a habilidade nos seus pensamentos. Pense em alguns dos seus sonhos, quando você está neste grande conflito e, na verdade, você está na maior guerra que você já esteve, e você se vê se defendendo ou encontrando uma estratégia de como se defender. E quando você acorda, você sabe qual é a situação e o que fazer. Nós estivemos em uma grande guerra indo para Israel uma vez, nos anos 90, e o Peter, naquela época, o Peter Wagner, ele não entendia o conceito de Israel.
Você sabe que o Senhor precisa revelar isso para você. Então, o Peter, como especialista em missões, ele considerava todas as pessoas importantes. Então, ele não fazia essa conexão com a aliança, o povo da aliança, a terra da aliança, o que hoje ele tem plenamente após esta viagem. Então, nós estivemos em grande guerra e Bob e eu oramos por 3 dias e eu tive um sonho. E no sonho, a Barbara Weintraub estava no meu sonho. E ela falou comigo, você vai para Israel? E eu disse sim. Ela disse, que rota você vai fazer? E eu contei para ela fisicamente a rota que iríamos fazer. E ela falou, bom, você vai conseguir chegar lá desta forma, mas há muitos perigos se você fizer isto. E então, no sonho, ela me deu sabedoria em como ir e onde ir e o que fazer. Então, quando eu acordei, eu liguei para o Bob imediatamente, pedi para que o Peter se encontrasse conosco antes de termos qualquer reunião em Israel, e foi 1, 2, 3 e 4. E foi o que me deu favor até hoje. Você está entendendo o que eu quero dizer? Deus tem maneiras de fazer as coisas desta forma. E toda função humana depende da nossa linguagem cultural. Fale uma frase, Jesus te ama, ou eu moro na rua tal. Vire para alguém e diga isto. As nossas funções humanas dependem da nossa cultura. Se nós realmente vamos ter sucesso numa cultura, nós vamos precisar aprender a sua linguagem. Isso faz sentido? Você não consegue ter sucesso sem, de alguma forma, aprender a se comunicar. E então, interagindo com o mundo lá fora, exceto os sonhos, eu quero te dizer algo. Isso é algo na interpretação de sonhos que precisamos tomar cuidado, porque nem sempre a sua linguagem cultural será a chave para interpretar os seus sonhos. É uma outra forma de dizer o que eu já disse. Há um conhecimento de simbolismo, e é por isso que eu amo os materiais que os Breathids têm. E é por isso que eu tento fazer isso. No final do livro, quando Deus fala, há um conhecimento sobre simbolismo que nos ajuda a interpretar precisamente os sonhos. Quanto mais você entender sobre simbolismo, melhor você se sairá em certas áreas. Os sonhos podem ter um significado ou múltiplos significados. Dependendo do intérprete, esta é uma declaração importante, mas também é perigosa. E eu vou falar um pouco mais sobre isto depois. Porque normalmente o sonho, eu creio que você pode explicar isso melhor, mas há normalmente uma mensagem que Deus está tentando comunicar. Normalmente o que eu percebo, você pode ter 2 ou 3 pessoas que podem te dar um entendimento melhor, e então você recebe a mensagem. Em outras palavras, você não vai ter 17 interpretações diferentes e acabar confuso e nunca mais dormir novamente. Quanto mais entendimento de símbolos, mais claro o verdadeiro significado do sonho fica. Pense em José, pense em Daniel. Daniel foi ensinado, ele era um aluno melhor do que qualquer outro nas disciplinas de adivinhação, magia e todas as estruturas da Babilônia. Daniel conhecia esta cultura, mas ele não se apoiava nesta cultura para afetar a nação e cumprir o seu papel para o povo da aliança de Deus. Ele não se apoiava nisto. Isso é um pouco confuso para algumas pessoas, porque nós somos meio esquisitos em algumas áreas também, porque nós aprendemos diversas coisas na universidade e depois nos tornamos medrosos de qualquer coisa que é sobrenatural. É tão estranho, nós somos tão confusos. Você não deve se apoiar na magia da Babilônia para interpretar o que o Senhor está dizendo, porque ninguém na Babilônia conseguia usar a sua magia ou a sua adivinhação
ou bruxaria, ou seu conhecimento para interpretar o sonho de Nabucodonosor. Então, o que acontece conosco, nós recebemos diversos conhecimentos no nosso caminho. Você ficaria surpreso com as influências que você está recebendo, que você nem tem consciência conforme você está no seu caminho. Mas Deus olha na nossa consciência e na nossa interação, comunhão no nosso espírito. Você está tendo comunhão com o quê? Você está tendo comunhão com estas coisas conforme você está avançando? E Daniel nunca teve comunhão com nada disto. Portanto, ele conseguia se mover em comunhão. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? E a razão disto é que nós operamos numa natureza da alma, da nossa mente, ao invés de uma natureza espiritual, de comunhão, percepção e intuição. Então, no processo das coisas que você está sendo confrontado na revelação, você pode ser confrontado com diversas coisas, e você pode decidir não ter comunhão com nenhuma delas. Isso não significa que você não vai ter certos conhecimentos embutidos em você. Isso faz sentido? É por isso que eu tive que voltar e ver todo o conhecimento que eu tinha sobre superstição para escrever aquele capítulo. Então, se você não tomar cuidado, vamos pegar, por exemplo, a maçonaria, que é puro ocultismo, interação religiosa oculta que está acontecendo, e é passado na sua linhagem sanguínea até 3 gerações. Então, se você nunca quiser ver, e é por isso que no final daquele livro, Protegendo a Sua Casa das Trevas, eu explico como romper esses acordos malignos, e eu declaro lá o que é dito. Então, se você é muito supersticioso para ler o que essa aliança falsa diz, você vai ter dificuldade em reverter estas palavras. A religião e a tradição são supersticiosas. Todas elas trabalham da mesma forma. Então, você nunca está revertendo certas coisas. Eu vi algumas pessoas dizendo, eu não consigo ler isso. Eu sei que eu tenho isso na minha linhagem sanguínea, mas eu não consigo ler o que você escreveu, e isso faz parte dessa maldição. Bom, você não precisa se preocupar, já está em você. Eu leio em voz alta para você. Nós somos devagar algumas vezes. O que está acontecendo é que o ocultismo está trabalhando em você para te impedir de ser livre. Uma interpretação benéfica é insuficiente para anular uma mensagem amedrontadora. E eu quero dizer isso novamente. Quando você recebe uma mensagem assustadora em um sonho, você não pode tentar simplesmente fazer essa mensagem ser boa ao dizer certas coisas. Há certas coisas que Deus vai fazer e nem tudo vai ser revertido. Algumas pessoas, teve um cara que teve a cabeça cortada no sonho de José, simples assim. Então você precisa entender isto, senão você é um falso profeta. Não importa que todos estavam dizendo, não devemos olhar para a guerra. E Deus me disse, escreva o livro A Futura Guerra da Igreja. E aí foi onde eu entrei em grandes problemas. Porque você precisa entregar a mensagem que Deus está dizendo naquele tempo. Você precisa aprender a fazer isto. E isto não significa que a outra mensagem não deve ser pesada também, mas você precisa aprender a dizer a mensagem que Deus está trazendo para você. Em sonhos, na revelação de sonho, você precisa aprender a pesar a revelação pertinente e não pertinente, porque você está processando muitas coisas, principalmente naqueles sonhos no início da noite. E agora, interpretação inadequada, você deve pensar desta maneira. Interpretação é como dar um diagnóstico quando você é um médico. Um médico, e esta é uma das coisas que eu costumava fazer e eu aprendi muito a fazer. Um médico estabelece uma grade de informação, camada após camada após camada, baseado em certas
certos sintomas. Então, de repente, nesta grade de informação, você pode chegar até ele e na mente dele ele se torna muito eficiente. E é isso que eles fizeram para você. Ele consegue pressionar tudo isso e te dar um diagnóstico simples e direto. O Robert costumava fazer isto, e é isso que desgasta os pastores. Eu levo em torno de 2 ou 3 minutos e dizer, vai e faça isso. Porque eu sou uma pessoa de ação e diagnóstico com ação. Eu não preciso filtrar todas as suas camadas para dizer exatamente. O Espírito de Deus pode me mostrar porque eu tenho habilidade nesta área. Tenho feito isso por anos e anos. E raramente, até que você ouça algo que você não consegue diagnosticar. Isto faz sentido? Então, é por isso que eu creio que nós temos muitas interpretações inadequadas, porque Daniel tinha habilidade para fazer isso. Você está entendendo o que eu quero dizer? Daniel tinha muita habilidade em interpretação. Não era só uma questão de, eu sou sobrenatural, consigo fazer isso. Ele aprendeu certas coisas sobre símbolos. É por isso que nós vamos fazer esta escola por 3 anos. Nós queremos que você tenha habilidade. O ano que vem será diferente quando viermos, porque terá muita mais prática, interação, diagnósticos de outras pessoas vindo para que você ministre. Eu vou te dizer isto. Eu vou precisar dedicar uma parte de sacar para finanças, mas isso significa que nós vamos entrar em grandes questões, porque você está lidando com a estrutura que governa, Mamon que governa a maior parte das nossas vidas. E aqui estão algumas coisas que eu quero que você aprenda. Mesmo tendo muito conhecimento sobre o simbolismo, você ainda pode fazer uma análise incorreta. Quantos de vocês já receberam um diagnóstico errado? E não era um problema que você tinha. Você precisa se lembrar, é desta forma que eu quero olhar no conceito bíblico de colheita. Esta frase específica ajudaria o corpo. Na colheita, você sempre tem restolho com trigo. E nós resistimos entrar na colheita porque não queremos lidar com o restolho. Você vai ter isso em maior parte das coisas espirituais com as quais você está lidando. Se você acha que você vai entrar numa atmosfera pura e tudo vai ser puro, bom, estava até que nós entramos. É isso que você quer pensar. Então, nós estamos precisando classificar as coisas. Eu dei uma palavra para Diana, não muito tempo atrás, eu falei, vai para o norte do Texas e ore por 7 semanas. E nós já estamos vendo coisas acontecer. Ela não tinha ideia, ela falou, eu não sei o que eu estou fazendo. E eu disse, você não precisa saber, só vá, dirija e ore. Você nem precisa estar orando tudo isso até que Deus diga, sente-se debaixo dessa árvore e faça essa oração. Então eu enviei um e-mail para ela dizendo, isso aconteceu por causa daquilo. E este é um conceito importante para que possamos entender. E aqui estão outras coisas sobre o sonho que precisamos tomar cuidado. Nós somos povo complexo emocionalmente. Alguns de nós mais do que outros. Isto tem sido algo porque as minhas emoções, eu precisava guardá-las, usá-las, me mover com elas. Eu tinha muitos complexos com os quais eu precisava lidar que a Pam não tinha. Nós somos pessoas complexas emocionalmente. Então, os nossos sonhos podem ter camadas associadas com as nossas emoções. Por isso que não existe um método. Você precisa ouvir, ver a emoção daquele sonho. Nós também podemos estar cheios de pensamentos insensatos. Nós podemos ter algumas ideias tolas. É uma outra forma de dizer isto.
A presença da fantasia habitando numa pessoa que tem um espírito de alucinação pode fazer com que os sonhos sejam mal interpretados. Porque existem espíritos de alucinação que fazem com que as coisas pareçam totalmente verdadeiras. E no subconsciente dessas pessoas, os sonhos delas estão refletindo a alucinação. Então, você precisa aprender a conduzir isto. E você normalmente só consegue fazer isso ao discernir o espírito. O sonho pode estar conectado totalmente com a fantasia em suas mentes. Símbolos diferentes podem significar categorias diferentes. O princípio vem em 1 Coríntios 12, porque o Espírito diz, eu tenho vários ministérios, operações diversas, e é por isso que eu amo essas coisas. Você vai ver algumas coisas duplicadas em alguns cartões que eu vou te mostrar algumas categorias, mas essas coisas estão se sobrepondo. Você pode pegar um símbolo e você pode mencioná-lo no começo do sonho e trabalhar com este símbolo pelo meio até o fim. O símbolo normalmente é uma linha que está passando por estes sonhos. O intérprete precisa estar ciente dos estados emocionais e mentais que estão interferindo. Esta é uma forma melhor de dizer isto. Alguns de vocês estão em intervenção. Deus está intervindo ao seu favor numa situação ruim. E muitas vezes os seus sonhos vão refletir isto. E um bom intérprete vai te fazer algumas perguntas. Olha, você está passando por isso, por aquilo. Quando você começar a compartilhar, porque você está em algum tipo de intervenção, porque pode ser que você esteja em alguma crise que Deus está trabalhando na sua vida, e de repente você está tendo esse sonho, e um bom intérprete te fará algumas perguntas. Às vezes, até um intérprete pode dizer, aonde você teve esse sonho? Quais eram os fatores ao seu redor? Porque a atmosfera, o ambiente, assim como a linhagem sanguínea, pode criar e afetar a sua estrutura de DNA. Sonhos também estão associados com a nossa esfera de autoridade. Então, se você é independente, não está conectado, você terá dificuldade em interpretar alguns dos seus sonhos. Porque eles estão associados com uma esfera de autoridade, quer seja funcional ou territorial. Sonhos podem atravessar espaços de tempo e cultura. Isso é muito difícil para um intérprete, porque é mais fácil para nós. O Steve, a Barbie, o Robert diriam, é mais fácil interpretar algo que está associado com o presente. Mas pense no sonho de Nabucodonosor, não aconteceu por séculos. Então você precisa ver o cenário da pessoa naquele seu papel de governo. E isto pode ser espiritual. Eu teria que tomar cuidado com alguns sonhos, porque o Brasil agora está sendo ativado no meu coração, já que vamos para lá. Esse sonho é para o Brasil? Não pode ser só para Denton. Porque eu não estou em Denton. Eu vou a 3 ou 4 lugares nos próximos 10 dias. E eu vou para 6 ou 7 lugares, então eu vou precisar ver o cenário da onde eu vou. Este sonho é para onde eu estou ou este sonho é para onde eu vou? Baseado nos meus pensamentos.
E muitas pessoas, às vezes as pessoas vão me dizer, eu tive um sonho para você, e eles vão estar em Illinois, em algum lugar, mas funcionalmente eles estão envolvidos com o que estamos fazendo. E então, é por isso que o espaço e o tempo não significam nada para Deus. Ele pode facilmente dar um sonho para alguém no Vietnã sobre mim, se eles estão conectados funcionalmente, assistindo pela web, fazendo as outras coisas. A esposa do Robert Stearns compartilhou o seguinte na outra noite: por que Deus colocou o Robert e eu juntos logo após eles terem casado? Em 2 semanas ela teve um sonho, e neste sonho eles tinham que pisar em 7 pedras para poder entrar na sua nova terra. E em cada pedra havia uma face, para que eles pudessem pisar. E na última face, ela não conhecia aquela face. Era um homem com uma barba e cabelo branco, e ela dizia, ele estava rindo, ele era vermelho, e ela disse, eu não sabia quem era. E quando eu estava trabalhando no centro de oração em Colorado, ela foi e viu a minha foto. Ela falou, nossa, esse é o homem. Esse é o homem que estava no meu sonho. E assim que ela sempre diz, o Chuck é o homem dos meus sonhos. E o Robert sempre diz, a Anne teve um sonho com um homem que parece Papai Noel. Mas então, de repente, Deus nos colocou juntos. A Anne não conhecia nada sobre mim ou como eu existia. O Robert não me conhecia. Você teve um sonho como esse, não teve? Vem e compartilhe. O Don e eu estávamos numa outra cidade e eu nunca havia conhecido o Chuck. E uma noite eu acordei, eu estava tendo um sonho e eu acordei profetizando. E eu estava sentada nesta mesa, como num aeroporto, e era uma daquelas mesas altas e tinha cadeiras em volta. E o Chuck e eu estávamos sentados nesta mesa. E eu sabia que nós estávamos falando sobre conceitos de intercessão, e no sonho o Senhor estava me dando um conceito de intercessão que eu jamais havia visto ou ouvido falar antes. E eu acordei profetizando, e o meu esposo acordou com um sonho na mesma hora. E então, 2 anos atrás, no Natal, quando eu conheci o Chuck, eu fui para um congresso e não conhecia nenhum dos outros preletores. Eu não conhecia nenhum preletor que iria ministrar. Alguém me ligou e disse, eu fiz a sua inscrição, seu nome está em todos os lugares, você precisa ir. Eles também não eram de Dallas. E eu fui para o escritório do Chuck e lá ele tinha aquela mesa alta. Deus fará isso com você. Ele fará isso. E é por isso que você precisa estar ciente dos rostos das pessoas. Pode ser Deus te mostrando alguém. Quando nós estávamos trabalhando na União Soviética, Deus dava sonho para aquelas pessoas de quem levaria a Bíblia ou o dinheiro para elas. Eu era responsável para estabelecer os sistemas para levar dinheiro. Deus dava sonho para aquelas pessoas, para que elas soubessem que quando alguém batesse na porta, eles já haviam se conhecido no sonho. E era uma grande proteção para essas pessoas. Os sonhos podem atravessar tempos e culturas. Interpretação divina pode iluminar objetos e símbolos para determinar o tempo, porque pode haver um símbolo no sonho e aquela é a sua sequência de tempo, que é onde você olhará para ver o que está acontecendo na sua vida. A interpretação de sonho, eu vi isto. A interpretação de sonho, muitas vezes, é como entrar numa casa escura. Normalmente, para mim, é um pouco diferente, porque eu opero no dom de interpretação. Muitas vezes, o Espírito Santo opera nisto comigo. Então, quando alguém está dizendo algo, é feito um download ou um upload pelo Espírito em mim.
Você está vendo o que eu quero dizer? Mas interpretação de sonhos é como se você estivesse entrando numa casa escura, e eu tenho certeza que muitas das equipes tiveram que lidar com isso. De repente, as pessoas estão compartilhando seus sonhos, e eles dizem, vamos entrar com cuidado nessa casa escura com eles. Eles estão me dando esta informação e eu preciso encontrar este lugar, acender esta luz, e de repente eles entendem. É a melhor forma, normalmente, de trazer a linguagem de sonho e revelação para a realidade. Como funciona com você? Eu creio que isso tem a ver com como fomos construídos no nosso pensamento. É mais analítico para nós operar desta forma, conforme avançamos. Esta é a forma como você faz? Ah, não, você vê. Esta é a forma como eu trabalho. Eu estou, na verdade, ouvindo. Eu não ouço a forma como a pessoa está me dizendo. Eu estou tentando te dar algumas ideias para que você possa se ver nisto. Eu não ouço da forma como você diz. Isso faz sentido? A Barbie não está vendo o que você está descrevendo. Ela está começando a ver no ângulo do Espírito. Então, quando você está descrevendo isso, Deus está mostrando para ela. O Steve já está dizendo que ele já está processando e assimilando. Normalmente, você recebe muita sabedoria desta forma. No meu caso, o meu virá com revelação profética. No dele, você receberá sabedoria muitas vezes. E você, Cheryl, como funciona com você? As duas formas, porque a Cheryl é um vigia. Por isso que o John envia ela para aqui, porque ele não tem certeza em que mundo ela vive metade do tempo. Ela é uma vigia, ela está vendo as coisas, e eu percebi as anotações delas. Quando ela está fazendo anotações, ela está desenhando por todo o papel, porque ela está vendo o que estamos falando. Então você precisa aprender a como você está interagindo com revelação. Eu estou tentando te dizer isto. Esta é uma chave no aprendizado. Eu não estou falando só sobre coisas espirituais, porque vamos supor que você está numa sala de aula. Algumas pessoas não sabem como aprender numa sala de aula, porque elas estão tentando usar o seu cérebro em cada frase. Elas estão tentando catalogá-las. Você não consegue fazer isso. Isso nem é aprendizado. Você precisa assimilar o conceito geral do que está sendo falado. Você está começando a conectar com outras coisas que você sabe, e de repente você tem um capítulo na sua mente. E algumas pessoas me perguntam, como você já escreveu 2 livros este ano? E eu já tenho 5 capítulos para o próximo livro, e eu já atualizei um outro livro. É porque eu medito. Eu estava falando com uma pessoa sobre isso essa semana. Eu sou uma pessoa que medita muito. É a primeira disciplina que Deus requis de Josué quando ele entrou na terra. Então eu medito, a minha mente está focada no que eu recebi como tarefa. Por exemplo, nós vamos ter uma reunião amanhã. Eu não vou ter essa reunião para que eu tenha o plano todo, mas é para que eu tenha o entendimento geral. É assim que as pessoas hebraicas pensam. É assim que muitas pessoas têm a desassociação do seu pensamento. Eu coloco todo o quebra-cabeça e as peças, mas eu não sei se eu vou conseguir juntá-las amanhã. Porque então você precisa meditar para ver como está sendo formado. Quando Josué não fez isso, Ai ganhou dele. Então, a meditação é muito chave. É por isso que muitas pessoas me perguntam as coisas e às vezes eu digo, deixa eu meditar sobre isso. Deixa eu avançar com isto. Para fazer isso, você precisa ter uma mente disciplinada. Ouça o que eu estou te dizendo. A minha mente é muito disciplinada e eu não posso viver um dia sem a disciplina da mente. Se eu fizesse isso, eu entraria em muita bagunça.
Então, eu preciso manter a minha mente bem disciplinada. É por isso que eu não julgo as pessoas pelo que elas fazem, assistem, leem. Mas eu preciso saber que eu não posso assistir aquilo agora, porque fará com que a minha mente fique indisciplinada. E às vezes pode ser um filme livre. Nada disso importa. Se aquelas 2 horas não foram feitas para que eu processasse aquilo, eu não preciso fazer aquilo. Não tem nada a ver com o conteúdo. Tem a ver comigo, com o elemento de tempo que Deus não está pedindo para que eu faça. Então eu não preciso daquela revelação agora, mesmo que seja um desenho. Isso te ajuda um pouco? Porque você vai ver este dom trabalhando em você, baseado no que você está meditando. Eu creio que algumas pessoas seriam milionários se eles aprendessem a processar a meditação. Aonde está a Naomi? Naomi, você precisa entender isto. Eu estou pensando sobre você agora. E é por isso que talvez isso seja mais importante do que você ir trabalhar hoje à noite. Muitas pessoas não entendem isso também. Deus também fará o seguinte, Ele dirá, não, você não deve orar, você não deve fazer nada, você deve assistir TV e descansar. E aí você não está nem assistindo a televisão, porque Ele está juntando todas as coisas para você. E aí você pode fazer o que Ele te diz. Se Ele te disser, vá, tome um copo de café, vai nadar, faça o que eu estou dizendo para você fazer, vai andar. Porque você está em sincronia com Ele, Ele começa a juntar as coisas. É assim que a nossa mente e o nosso cérebro estão trabalhando juntos. E aí, então, o nosso espírito se move. Um bom intérprete avaliará o elemento profético dos sonhos e irá conduzir pelo labirinto do imaginário. E isso se torna muito, muito importante conforme avançamos. Agora vamos ver alguns símbolos. Essa foi uma frase importante. Alguns símbolos são literais. Não espiritualize. Eu vou te mostrar isso em um momento pelos sonhos de José. Porque quando estamos lidando com símbolos, não estamos lidando normalmente com alguns símbolos sendo literalmente o que são. E se você está tentando, se você começar a se mover com revelação espiritual sobre algo que Deus está tentando te dizer de uma forma bem concreta e literal, o que vai acontecer é que você entrará em adivinhação. E todos nós fazemos isto. Você ficaria surpreso em que alguns de nós entramos e saímos. Agora, José é um dos nossos melhores exemplos na interpretação de sonho. Deixa eu te dar este exemplo. Ele conectou o simbolismo com os contextos e habilidades imaginativas. O que eu quero dizer com isso? Eu estou falando que na interpretação dele, vamos pegar, por exemplo, quando ele estava no Egito, ele conectou a sua interpretação com o contexto que ele estava. Mesmo quando ele teve os sonhos sobre a mãe, o pai e os irmãos se prostrando a ele, ele conectou o contexto, a lua, o sol, e ele disse, essa é minha família. Então, ele não saiu de seus limites. E esta foi uma chave para a vida dele. No Egito, ele prosperou porque ele prosperou no Egito. Então, sempre observe o contexto em que você está. Ele avaliou o elemento profético e ele entrou nesse labirinto embaraçado no sistema político do dia. E ele não era uma pessoa política, mas ele entrou nisto. Provavelmente porque ele esteve na casa de Potifar. Antes de ir para a cadeia, ele aprendeu o suficiente sobre o dia que quando o faraó o chamou e ele foi para o palácio de faraó, ele sabia o suficiente sobre o sistema para poder se mover na interpretação do sonho. Eu também acredito que ele
aprendeu um pouco na prisão, porque as duas pessoas com as quais ele trabalhou eram pessoas políticas. Então, observe o seu caminho, veja quem ele está trazendo para o seu caminho, ou aqueles que estão envolvidos no seu caminho. Há motivos pelos quais eles estão envolvidos no seu caminho. Ele se apoiou na inspiração divina para receber a mensagem celestial para o sonho. Ele não usou o copo do adivinho. Nunca foi mencionado que ele tivesse usado o copo do adivinho ou outras coisas. Eu gosto do progresso de como a revelação foi processada. Robert, vamos precisar ensinar sobre isso em algum momento, porque eles usavam o Urim e o Tumim, lançavam sortes para descobrir quem ia fazer o quê. Mas ele entrou e foi pela inspiração divina que ele interpretou. Eu espero que isso esteja te ajudando. Ele usou o imaginário para se mover literalmente na interpretação do copeiro. Porque se ele não tivesse se movido em interpretação literal, porque este homem estava na esfera política e ele era o copeiro-chefe, baseado no que ele estava dizendo, ele não teria interpretado o sonho corretamente. Um adivinho teria interpretado de uma forma diferente. Um adivinho teria interpretado o sonho de Faraó totalmente diferente. O adivinho teria sido muito positivo em não conectar o sonho de Faraó com fome na terra. E é por isso que Faraó nunca pôde testificar com o que as pessoas estavam falando para ele. Ele usava conteúdo latente e simbolismo para determinar o destino do padeiro. Essas duas coisas eram bem interessantes, mas o que José fez foi conectar os dois. E eu creio que se eu estudasse o suficiente, Barbie, você e Robert também poderiam estudar. Eu creio que nós poderíamos ver como ele conectou aquilo ao sonho de Faraó em algum tipo de dimensão. Porque ele usou os pássaros vindo como um sinal literal do maligno. E a dificuldade do simbolismo é que pode ir para um lado ou para o outro. O vento pode vir do diabo ou de Deus. Pássaros podem vir de Deus, ou eles podem vir direto do inferno, representando as forças demoníacas. Você está vendo o que eu quero dizer? É isto que torna mais fácil pessoas numa mentalidade ocidental para ficar fora do sobrenatural. É mais fácil para nós não entrar nisto, tentar viver em um tipo de contexto literal, concreto e diagnosticado. Mas nós não somos assim. A Linda me lembrou de algo. Ela me lembrou que há 4 anos atrás, Robert, nós sentamos e eu perguntei, Robert, o que você gosta de fazer? Ele falou, eu gosto de ensinar. E nós estávamos em mais ou menos 7 pessoas e nós fizemos uma lista do que nós gostávamos de fazer espiritualmente. E então eu disse, nós vamos ser estas pessoas. E se no final ficarmos só nós que estamos aqui, nós vamos saber que pelo menos nós estaremos desfrutando de como Deus nos fez. Eu disse, eu realmente gosto de analisar a revelação, entrar em revelação, eu gosto de orar. E nós fizemos uma lista do que gostávamos de fazer diante do Senhor. E desta lista, nós sabíamos que era Deus extraindo a visão do que Ele queria que fizéssemos. Eu creio que uma das melhores igrejas nesta região é Gateway. Mas
Eu não estou tentando ser como ela. Eu estou tentando ajudá-los a ser quem eles são, para que eles se tornem uma igreja âncora nessa região. Mas o Robert disse, eu quero ensinar, eu quero ter uma escola. Eu disse, ok, então é nesta rota que vamos. A vida é muito curta. É muito curta para fazer tudo isso. Você precisa saber quem você é, e não significa que você não faz coisas que você não gosta. Eu faço muitas coisas que eu não gosto. Mas às vezes eu penso, Deus, eu tenho que voar por 7 horas, mas a recompensa de chegar lá e fazer o que Deus me fez para fazer, vale a pena passar por estas coisas. Ele separou, isso foi importante, ele separou os sonhos de Faraó em 2 sonhos distintos, independentes, e depois ele juntou-os novamente. Ele usou a esfera de autoridade de Faraó para lidar com esta interpretação. Eu estou te dando algumas ideias do que José fez. José usou os 2 sonhos para dar uma mensagem. E eu faço muito isso. Eu consigo ouvir 3 mensagens de línguas e dar uma mensagem em um contexto. Normalmente, em um contexto, em um momento. Por que eu sei disso? Porque o Espírito Santo ele tem um humor. E o temperamento do Espírito Santo estará entregando para nós como ele está se sentindo. Então, eu consigo ouvir tudo o que está acontecendo. E as pessoas perguntam, como que você sobe e dá essas profecias? Como que você faz isso? É porque o Espírito Santo tem este humor e ele está ativando pelo povo, no meio do contexto onde o humor dele está sendo determinado. E é por isso que se o Espírito Santo está celebrando e dando mensagens de línguas, não há necessidade para que você esteja lá participando em tristeza e lamento. E querendo profetizar, Deus me ajude. Ele vai te ajudar se você entrar no humor dele. É difícil para as pessoas aprenderem isto, porque elas vão precisar ultrapassar as suas emoções para poder entrar nisto. E esta é uma dimensão da alma em que estamos vivendo. Aqui está algo bom sobre José. Ele reconheceu que o trauma e a aflição despertaram e incomodaram Faraó. Foi isso que os adivinhos não fizeram. Eles não assimilaram o humor do Faraó. E como o espírito dele estava incomodado, mas José de alguma forma assimilou isso, assimilou as emoções de Faraó, e então veio a interpretação. Ele sabia que algo estava afligindo este homem. E é lógico que provavelmente ele ficou feliz porque isso fez com que ele saísse da prisão. Ele sabia que não estava associado somente com Faraó, mas com o domínio dele. E tinha uma sequência de tempo. Todas as vezes que tem número, você precisa começar a olhar a sequência de tempo. E ouça, eu posso ensinar tudo isto de formas diferentes amanhã, mas é por isso que é difícil colocar tudo isso em um método. O que nós estamos tentando te ensinar nesta aula é um pequeno toque para que você possa estar melhor conectado com a sua comunicação espiritualmente. Eu vou passar por isso rapidamente, porque nós nem vamos tentar lê-los. Aqui estão alguns temas nos sonhos, há questões criativas nos sonhos. Há temas para a solução de problemas nos seus sonhos. Nós vamos dar uma cópia para vocês disso. A família é a unidade de guerra mais forte. E é por isso que eu quero usar isto com você. A família é a unidade de guerra mais forte. Então, você vai precisar interagir com as suas estruturas emocionais, com a sua família, para que você seja a unidade de guerra que Deus te chamou. E não importa se toda a sua família é louca, esta não é a questão.
questão, você vai precisar interagir e processar isto. E mesmo que eles sejam todos loucos, isso está te tornando guerreiro para o futuro porque você rompeu o padrão. Os sonhos sobre família são importantes. Isto vai te ajudar a ser o guerreiro que você é. Este sonho não está sendo dado para você, para que você tente consertar a sua família. Muitos sonhos de medo. Quantos de vocês têm sonhos deste tipo? Tem algumas pessoas que são controladas pelo medo. Muitas vezes você tem uma figura de autoridade que está te atemorizando. Você precisa pesquisar se você tem alguma culpa em você sobre algo que você fez. Condenação, trauma, síndromes pós-traumáticas estão associadas com medo. Muitos dos seus sonhos terão medo porque está vindo das suas emoções para a sua cura. E então, há algumas energias mortais, algumas energias demoníacas mortais que estão acontecendo em você, que você precisa ver. Todos nós conseguimos ver, mas você não consegue ver até que você durma. Eu não sei outra forma para dizer isto. Alguns de vocês têm algumas questões e quando vocês vão dormir, vocês conseguem ver. Porque se nós tentarmos te dizer, você vai ficar bravo e vai ficar mais endemoniado ainda. O medo, às vezes você terá um sonho violento sexual e você não está tendo uma questão sexual aqui. Na verdade, é um indicador de um medo profundo que você tem e uma violação que Deus está tentando te mostrar. Agora, o espírito do pesadelo e súcubos, eles não são somente espíritos ocultos, mas de violência. Eles estão vindo para fazer algumas coisas. E então, há outras categorias, muitos sonhos que você terá. Você vai acordar e dizer, nossa, eu nem posso acreditar que eu queria fazer isso. Mas era porque você tinha um conflito interior em você. E você escondeu essas coisas e agora você pode ver. Você pode passar por esta lista depois. Ira, biblicamente, cristãos são endemoniados e nas áreas que eles percebem que estão endemoniados é através da ira que eles não lidaram. E é por isso que a Bíblia diz, lide com a sua ira antes que o sol se ponha, porque se você não fizer isso, vai trabalhar pelo seu corpo, nos seus órgãos, e você terá muitos sonhos associados com esta ira. Sonhos de ira estão muitas vezes associados com a guerra entre a sua alma e seu espírito. Haverá homem contra mulher ou um gênero contra o outro, mas te remeterão a muitas das suas frustrações. Sonhos de morte, eles podem ser bem enganosos, porque às vezes significa liberdade, porque significa que Deus está mostrando, se você olhar para os seus sonhos sobre morte, significa que Deus está colocando o dedo dele sobre aquilo que está te impedindo de ser livre, e se você morrer para aquilo, você será livre. Podem significar que Deus está te reconectando com emoções de pessoas que você perdeu, que ou você não tinha um bom relacionamento, ou havia alguma questão que Ele estava tentando te mostrar para o seu futuro. Ele não está tentando fazer você se comunicar com as pessoas amadas que você perdeu. Muitas vezes, morte está associado com uma ansiedade inconsciente que você nem sabia que tinha. E às vezes um sonho de morte significa
Eu estou acabando com esta compulsão que você tem. Eu estou matando-a. Eu percebi que muitas pessoas, quando elas estão tendo um sonho e tem algum tipo de morte, o que está acontecendo é que elas estão precisando terminar um tipo de relacionamento ou interação e precisa acabar. E muitos sonhos de morte estão associados com a guerra sobre a sua individualidade. Deus está tentando te levar para quem você é. Então, Ele está matando tudo ao seu redor. E todos estão morrendo no seu sonho. E você tem um senso suficiente para saber que se você tem vários desses, algo está acontecendo. Se está acontecendo em várias áreas na sua vida, Ele está te mostrando, eu estou te levando para um novo lugar que mostrará quem você é. E muitos sonhos de morte estão associados com ressurreição. Muita alegria. Lembrem o sonho da Pam. Ela disse que havia tanta alegria naquele lugar onde ela estava que o coração dela doía. Era uma forma bem interessante de descrever a emoção que ela sentiu naquele sonho. Ela não conseguiria ter assimilado isso na sua consciência. Muitos sonhos, e é claro, Freud disse que todos os sonhos estão associados com sexo, e muitos estão, e você precisa observar coisas como nudez, inveja, charuto, flores, cobras, e muitas vezes Deus está tentando te mostrar algumas coisas que estão relacionadas à sua sexualidade. Mudança também é muito importante. Sonhos sobre mudança é o que eu estou mais acostumado. Novos empregos, você está se mudando, você está tendo novos relacionamentos. Alguém escreveu um sonho, que eles tiveram um sonho. Eu entrei no meu quarto e a minha esposa estava comigo e não era a sua esposa. E isso tudo significa que mudança está vindo. E não tem nada a ver, às vezes, com uma situação no seu casamento. E quando ela começou a explicar o sonho, eu sabia exatamente o que significava. Eu sabia a mudança que viria na minha vida. Na Ásia, para onde eu vou. Foi imediato. E eu não vou para lá por um tempo, mas imediatamente eu recebi o download pelo Espírito de Deus do que este sonho significava. A Linda sempre tem aquele sonho sobre o qual eu falo muito. Quando Jesus visita, Ele chama, ela deixa tudo preparado, Ele vai visitá-la e está tudo perfeito, sem nenhuma mancha. E então Ele abre a porta e entra uma bola gigante e destrói a casa dela. Este é um bom indicador que mudança está vindo. E agora, eles não moram naquela casa desde abril, porque enquanto eles foram para a Irlanda, houve uma inundação na casa deles. E o Robert disse a mesma coisa, indo para a oração. E eu disse, esse é o sonho da Linda. Você também precisa cuidar com sombras nos sonhos. Elas indicam muitas coisas. Coloque toda a lista. Nós vamos entregar tudo isso para vocês. Observe esses tipos de coisas. É aqui onde a Barbie e toda a sua equipe nos ajudam muito. Há muitas coisas nos sonhos que você precisa observar e nem sempre eles significam as mesmas coisas. Cores, números. Havia mais revelação naquelas cores do que você imaginava. Eu consigo ver números. O Robert vai te ajudar com isto.
Agora deixa eu ler este sonho e nós vamos encerrar. Eu não quero que você anote. Eu quero que enquanto você esteja ouvindo, e eu vou ler este sonho 2 vezes, então eu quero que você veja se Deus faz um download em você. O Robert e a Linda, depois que eu orei, eles tiveram sonhos. E aqui está o sonho do Robert. Nós estávamos numa loja de animais e eles estavam dando cachorros. E eles estavam numa área cercada e com forro. E cada um estava enrolado como uma bolinha, aninhado no feno, como ovos em suas caixas. Todos estavam lindos. Eu não reconhecia a sua raça, mas todos pareciam iguais. As pessoas estavam na fila para pegar seu filhote. Quando chegavam na frente da linha, passava o filhote para eles. Nós não estávamos lá para comprar um filhote, mas nós estávamos na fila porque nós queríamos perguntar se eles tinham gatos. Eu poderia fazer isso o dia todo. Eu ficaria provavelmente 10 anos mais novo se eu lesse sempre o sonho das pessoas. Ou eu escreveria um filme. Conforme nós estávamos na fila, nós falamos sobre como gostaríamos de ter um novo filhote, mas nós sabíamos que com a nossa agenda não poderíamos ter outro cachorro. Eu não sei por que nós queríamos perguntar sobre um gato, e ele colocou isso em parênteses. Este era o pensamento dele. Esta é uma boa forma de anotar o seu sonho. Não está no sonho, ele está dando o seu pensamento. Esta é uma forma de fazer isso. Quando você está escrevendo o seu sonho, coloque em parênteses, eu pensei isto. Eu não sei por que queríamos perguntar sobre um gato, já que não queremos um gato também. Conforme chegamos no início da fila, a Linda falou, nossa, aquele não é lindo? Ela apontou para a cerca e tinha um cachorro que não parecia com os outros. E ao invés de estar bonito, esse era desengonçado e ficava caindo. Quando ele viu que olhávamos para ele, o seu rosto iluminou, ficou tão entusiasmado, você conseguia ver ele pensando. Eu achei essa frase tão interessante. Você conseguia vê-lo pensando. Uma frase bem interessante. Muitas vezes é tão bom ter aquele papel e caneta e anote os seus sonhos. Perceba como ele fez essa frase. Conseguimos vê-lo pensando. E isso será a chave para um intérprete. Eles são o meu povo. Ele anota, então, o que ele estava pensando. É como se ele estivesse esperando por nós. Ele pulou pela cerca e nós sabíamos que nenhum dos nossos argumentos tinha um valor. O nosso cachorro havia nos encontrado. Foi um sonho muito feliz. Eu amei isso. Eu vou ler novamente, mas eu vou ler rápido para que você possa ter uma ideia e deixar com que o Espírito de Deus te mostre. Nós estávamos numa loja de animais, eles estavam dando filhotes, eles estavam numa área cercada, cada um estava aninhado no feno, como ovos em suas caixas. Todos estavam lindos, eu não reconhecia sua raça, todos pareciam iguais, as pessoas estavam na fila para ter seus cachorros. Quando chegaram no início da fila, eles recebiam o próximo filhote. Não estávamos lá para ter um filhote, mas ficamos na fila porque queríamos perguntar se eles tinham gatos. Conforme estávamos na fila, e essa é uma frase bem importante, conforme estávamos na fila, conversamos sobre quanto gostaríamos de ter um outro cachorro, mas nós sabíamos que com a nossa agenda não poderíamos ter um outro cachorro agora. Eu não sei por que queríamos perguntar sobre um gato, já que não queríamos um gato também. Conforme chegamos no início da fila, a Linda falou, olha, aquele não é lindo? Ela apontou
para um cercado, e lá estava um filhote que não parecia com os outros. Ao invés de ser lindo, este era desengonçado e ficava caindo. Quando ele viu que estávamos olhando para ele, seu rosto iluminou, ficou tão entusiasmado. Nós conseguimos vê-lo pensando, aí está o meu povo, é como se ele estivesse esperando por nós. Ele literalmente pulou pela cerca, caiu nos nossos braços, e não sabíamos que nenhum dos nossos argumentos tinha valor. O nosso cão havia nos encontrado, foi um sonho muito feliz. E agora eu tenho que ler mais um outro sonho. A Robert e a Linda são normalmente quando um tem um sonho, o outro tem um sonho. A Linda enviou o sonho dela para mim na manhã seguinte. Muitos de nós estávamos construindo uma estrada, e eu só vou ler este uma vez. Muitos de nós estávamos construindo uma estrada ou algo assim. Era plano e não alto. O Robert, a Janice e você e eu são os únicos que eu me lembro, mas haviam muitas pessoas. Para construir a estrada, nós não estávamos colocando asfalto ou algo assim. O leito da estrada estava formado e estendido à nossa frente. E nele havia muitos buracos. Eles não eram aleatórios, mas intencionais, com bordas dando a forma específica. Era como se o cimento estivesse no lugar antes das pedras. Nós estávamos pegando grandes rochas e encontrando os lugares onde elas se encaixavam. É um sonho bem interessante. Havia uma rocha para cada buraco. Era como montar um quebra-cabeça. Quando a rocha certa se encaixava no buraco certo, aquela porção da estrada era iluminada. Se a rocha encaixava no buraco, mas não acendia, então nós precisávamos cavar ao seu redor. A Janice e eu estávamos movendo as rochas, mas também cavávamos. O que nos faz pensar o que eu e você estávamos fazendo. Eu provavelmente só estava apontando. Aí está, ela disse. Você estava dirigindo todo o projeto. O Robert estava muito entusiasmado. Viu? Ela já me conhece, seriamente. Aí está no sonho. Eu disse isso antes de ler. Eu nem tinha lido o sonho da Linda. Você estava dirigindo todo o projeto. O Robert estava muito entusiasmado sobre o que estava sendo construído. Ele colocava algo no lugar e então ele vinha e te contava o que ele estava vendo. Então ele estava interagindo enquanto a Linda e a Janice estavam trabalhando. Você vai conseguir lembrar disto. Você deve lembrar-se do que você lembrar. Pense um pouco sobre isso hoje à noite. Pense nisso relacionado com a sua vida, onde nós estamos como um grupo, neste contexto no qual estamos. E na próxima aula, vamos te dar um pouco de insight sobre isso. Vamos agradecer a Deus pelo que Ele está fazendo. Senhor, eu oro por visões, por direção, por sonhos, um mover do Seu Espírito. Senhor, o Seu Espírito está neste lugar, então eu peço que você se mova nas pessoas para que eles possam ver e ouvir o que eles precisam. Que eles sejam abençoados durante a noite. Eles dormirão em paz, porque o Senhor prepara o caminho deles em segurança. Nós te agradecemos em nome de Jesus.